Bom, Brasil, a gente vai começar aqui agora, ó, equação exponencial, tá? É o próximo assunto daquela dentro ainda de função exponencial, né? Como eu falei, a gente tem como falar de função sem falar de equação também, tá bom? Então, o objetivo da aula é aprender a calcular uma equação exponencial, tá? Então, vamos saber primeiro o que é uma equação exponencial, né? Então tá ali, ó, uma equação que apresenta incógnita apenas no expoente. Ela é chamada de equação exponencial, tá? Então aqui, ó, a incógnita tá no expoente, tá vendo? Ó, 3 elevado a x. A incógnita tá em cima de algum número, 3 elevado a x igual a 27. Isso caracteriza uma equação, né? Uma equação tem uma incógnita igualada a alguma coisa, tá? Então, 3 elevado a x igual a 27 é uma equação exponencial. Depois aqui, ó, 1/5 elevado a x igual a 625. Isso daqui também é uma equação exponencial, tá? Depois aqui, 2 elevado a x menos 5 igual a 16. É uma equação exponencial também. 49 ao quadrado igual a raiz quadrada de 49 elevado a x. Equação exponencial. Depois, 3 elevado a 2x é igual a 3 elevado a x mais 21. Equação exponencial. Uma coisa que eu acho que vocês perceberam é que, pelo menos nesses exemplos, não vai ser sempre assim. Aí, quando não for assim, a gente vai ter uns mecanismos para fazer, tá? Mas, em geral, na maioria dos casos, vai ser sempre um número múltiplo do outro, né? Ou divisível. Por exemplo, aqui, ó, o 27 é divisível por 3. Tá vendo? Ó, 25 é divisível por 5, 16 é divisível por 2, né? São todos números divisíveis um pelo outro, né? Múltiplos, tá? Por que isso? A gente vai ver mais pra frente ali nos exemplos, tá? Então, vamos continuar. Como calcular a equação exponencial? Bem, calculamos uma equação exponencial reduzindo os dois membros, né? A gente vai reduzir os dois mesmos membros a uma potência de mesma base. Então, ó, por isso que um número aqui tem que ser divisível por esse, porque a gente vai fatorar este número aqui, né? No caso, o 27. Vamos fatorar ele para deixar ele numa potência de 3, para a gente poder resolver essa equação, tá? É de mesma base e depois usamos as propriedades de potência que a gente já estudou. Quando essa técnica não for possível, a gente vai utilizar outras técnicas, tá? Não, às vezes não vai acontecer de ter casos onde o número que está aqui não é divisível por esse, por exemplo. Aí quando você for fatorar, você não vai conseguir achar, não vai dar para você fatorar, por exemplo, por 3. Quer ver? Ó, vamos já aqui para o exemplo. Ó, é justamente esse exemplo. Resolva a equação 3 elevado a x igual a 27. O que a gente faz? A gente fatora o 27, tá vendo? Ó? Fatora o 27. Aí a gente vai fatorar ele por 3, né? Ó, 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1, né? E a gente mantém, né, o número 3 aqui, continua o 3 aqui, e conta quantas vezes apareceu o 3 aqui. 1, 2, 3. Então eu elevo a 3 aqui. Se tivesse aparecido 5 vezes o número 3, eu ia elevar a 5, ia ficar 3 elevado a 5. Se tivesse aparecido 10 vezes, ia ser 3 elevado a 10, tá? Aí, ó, consegui igualar a base, né? Ó, ficou 3 elevado a x igual a 3 elevado a 3. Então, eu simplifico os 3 ali, né? Simplifico esse 3 com aquele 3. E aí, eu vou trabalhar só com os expoentes. Então, vai ficar x igual a 3, tá? Aí, eu quero que vocês percebam uma coisa. Quando a gente está estudando a equação, por exemplo, de, sei lá, de segundo grau. Aí, tá lá a equação. X ao quadrado menos 5x mais 6. Aquela equação, as raízes dela são 2 e 3. Então, quando a gente fala que uma equação tem as suas raízes 2 e 3,
Significa que se você substituir o x, né, que está na equação, pelas raízes, você vai obter zero, né? Porque a equação é lá, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Você quer descobrir números que você coloque no x e dê zero. Nesse caso aqui, ó, não é igual a zero. A gente vai descobrir um número, né? Para elevar aqui, ó, vamos descobrir um número para colocar aqui em cima desse x para dar 27. E esse número é 3. Por quê? 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 3 vezes 3? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, tá ok. Para tirar a prova real para saber se está certo já, é só fazer isso, tá? O outro exemplo aqui, ó. Resolva a equação, que é esse caso ali. 2 elevado a x menos 5 igual a 16. Igual de cima. Vamos fatorar o 16. Ó. Fatorando o 16, vamos agora dividir por 2, né? Por que por 2? Poderia ser por 4? Poderia. Mas só que se eu dividisse por 4, eu não ia conseguir achar, igualar as bases, né? Ó, se aqui é 2, eu tenho que dividir por 2 para que eu consiga igualar as bases, né? Então, vamos lá. 16 dividido por 2 deu 8. 8 por 2 deu 4. 4 por 2 deu 2. 2 por 2 deu 1. O objetivo da fatoração é sempre chegar em 1 aqui, tá? E aí, de novo, eu mantenho o 2, tá vendo, ó? Mantive o número 2 aqui. E aí eu vou contar quantas vezes apareceu o número 2. Apareceu uma vez, né, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado a 4. Aí eu venho lá e coloco 2 elevado a 4. Igualei as bases, simplifica esses dois aqui de baixo, né, que tá igual. E aí eu vou trabalhar só com os expoentes. E aí ficou x menos 5 igual a 4. Isso daqui é uma equação de que grau? Primeiro, né? Não é mais uma equação exponencial. Agora é uma equação do primeiro grau, onde eu tenho x elevado a 1, tá? Aí, equação de primeiro grau, a gente resolve botando letra para um lado, número para o outro. Então, o x já está aqui desse lado, eu vou deixar ele aqui. Vou passar esse menos 5 para o lado de lá, positivo. E aí vai ficar 4 mais 5. 5 estava negativo, eu passei para lá, positivo. E 4 mais 5 nada mais é do que 9. Então, o número que eu tenho que colocar aqui nesse x para dar 16 é o 9, tá? Se você fizer, né, 9 menos 5 vai dar 4. E 2 elevado a 4 é 16, tá bom? O nosso próximo exemplo aqui, ó, exemplo 3. A gente tem que calcular a equação 3 elevado a x mais 1 igual a 27. Do mesmo jeito, 27 é múltiplo de 3, ó, então a gente vai fatorar o 27 por 3, que é igual aquele lá que a gente já fez em cima, ó, a gente já até tem a resposta, né, ó. 27 quando a gente fatorar vai dar 3 elevado a 3. 27 por 3, 9, 9 por 3, 3, 3 por 3, 1. Conto a quantidade de vezes, 3 elevado a 3. Bota aqui no lugar do 27, né, embaixo do 27, 3 elevado a 3. Simplifica os 3, vamos trabalhar só com os expoentes. E aí vai ficar x mais 1 igual a 3. Então, esse x aqui tá, esse 1 tá positivo, passa para o lado de lá, negativo. Aí vai ficar x igual a 3 menos 1. E 3 menos 1 dá 2, tá bom? E aí ali, ó, se você colocar o 2 ali, 2 mais 1 vai dar 3. E 3 elevado a 3 nada mais é do que 27, tá bom?